Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula da nossa disciplina de aspectos celulares e moleculares da inflamação. Hoje nós vamos estar conversando sobre um importante fator da resposta inflamatória, que é a resposta de cura e a resposta de fibrose. Muito bem, então esse quadro já mostrei para vocês anteriormente, é um quadro bastante bacana e é um quadro que mostra para a gente a ação de uma resposta inflamatória. Então a gente observa que durante uma resposta inflamatória a gente vai ter edema, a gente vai ter migração de células, a gente vai ter dano tecidual, só que esse dano tecidual é um dano limitado. O que vai acontecer? Esse processo todo tende a sofrer uma melhora e o tecido volta ao seu aspecto original. Isso é o que a gente espera, né? Isso é o que a gente espera que aconteça durante o processo de resolução da inflamação. Porém, entretanto, todavia, podem acontecer processos diversos, onde nós podemos ter uma inflamação crônica, persistente, onde a resolução vai começar e o processo vai voltar ao início, né? E aí vai ficar nesse ciclo vicioso, onde você vai tendo uma destruição e remodelação, destruição, remodelação, destruição, remodelação. Qual é a consequência disso? A consequência disso é que mesmo que você consiga eliminar esse processo inflamatório crônico que foi iniciado, o tecido ele não volta mais ao seu estado original. O tecido aqui é um tecido diferente, um tecido com depósito de colágeno diferente, um tecido que possivelmente, inclusive, algumas células foram perdidas e tecido conectivo se proliferou sobre essas áreas. Então, esse processo de resolução pós-inflamação crônica ou inflamação prolongada, ele é uma tentativa de cura, porém, como resultado, ela pode apresentar um tecido com um excesso de depósito de colágeno e ela pode apresentar perda de função tecidual, quando a gente compara ao tecido original. Muito bem, então quando a gente fala de reestruturação do tecido, a gente tem que pensar que todo tecido possui uma estrutura e uma função, né? Qual é o tecido que dá estrutura para o tecido? O tecido que dá estrutura é o tecido conectivo. Então, o tecido conectivo, ele é um tecido muito importante, ele é um tecido que dá resistência e é um tecido que apresenta uma capacidade de regeneração muito grande. Então, isso permite com que, durante um processo inflamatório, após a destruição tecidual, ele faça o restabelecimento do tecido. E aí nós, então, pensando nessa lógica, a gente tem que pensar que existem algumas células mais estáveis e algumas células que têm uma vida muito curta no nosso organismo. As células que têm uma vida curta são células que a gente chama de células lábeis. E as células que têm um tempo mais prolongado são células estáveis. As células lábeis,
elas têm um tempo de vida curto, porém, elas têm uma capacidade mitótica muito grande. Então, nós estamos, por exemplo, falando de células da pele. Então, a pele, a gente descama toda hora, né? A nossa epiderme, ela é constantemente produzida, por quê? Porque as células estão constantemente morrendo. As células da mucosa gastrointestinal, mesma coisa. Elas são constantemente renovadas. As células do trato geniturinário também sofrem constante remodelação, sofrem constante reposição. E as células derivadas da medula óssea também são células que têm um tempo de vida curto, um tempo de vida limitado. Então, todas essas células elas apresentam esse tempo variado e elas apresentam essa capacidade de resposta. Porém, existem algumas outras células que são chamadas células estáveis. Essas células são células que têm um tempo de vida maior. Essas células, de um modo geral, elas não se dividem. Elas ficam paradas na fase G0. Quando elas sofrem estímulo adequado, elas passam para G1, G2 e aí fazem mitose. Mas é um processo que demora. Um processo que depende de estímulo. Exemplo, hepatócitos do fígado, células dos túbulos renais, células das glândulas parenquimatosas, células mesenquimais de um modo geral, como células de musculatura lisa, cartilagem, tecido conectivo, tecido endotelial e osteoblastos. Aí vocês vão me falar, professor, o senhor acabou de falar que as células do tecido conectivo têm uma capacidade de regeneração? Tem. Mas elas são células estáveis. O que eu estou falando aqui para vocês é que as células estáveis, frente a estímulo apropriado, elas entram em mitose. Tá? Então isso é uma coisa bastante importante. Qual é o estímulo apropriado para que essas células consigam fazer mitose? A gente pode pegar, por exemplo, os hepatócitos. Quando uma pessoa está com uma cirrose hepática ou está com um processo de hepatite muito intenso, casos muito extremos, acaba sendo adequado fazer a remoção completa do fígado. E esse paciente precisa de um fígado de transplante. Aí vem a pergunta, mas por que é necessário fazer isso, né? O fígado é um órgão tão grande. Por que a gente não faz só a excisão, a remoção apenas do porção do fígado que está doente e esse fígado desse paciente volta a trabalhar sozinho? Isso é muito difícil, né? De um modo geral, isso é muito difícil, porque o fígado ele tem uma capacidade de capilaridade sanguínea muito grande. Então, quando uma área do fígado fica afetada, você acaba afetando o fígado como um todo. Então, é difícil você ter, num fígado muito comprometido, uma área sadia que possa permanecer nesse paciente.
Mas daí você pega um paciente saudável, você corta um pedaço do fígado desse paciente saudável e transplanta para esse paciente que teve o fígado removido. Esse fígado que foi removido, ele consegue sofrer mitose e crescer rapidamente nesse enxerto. E como que isso é possível? Porque você estimula esses hepatócitos de maneira adequada para que eles entrem em mitose e se proliferem. Então, frente a estímulo adequado, você consegue fazer a proliferação das células. Então, o que seria o processo de regeneração? O processo de regeneração seria o processo de proliferação de células e tecidos para substituir uma parte perdida. Fazer a regeneração do órgão todo ou fazer a regeneração de um tecido complexo é muito raro. O organismo, de modo geral, ele desiste de fazer regeneração de um órgão quando o órgão está muito afetado. A exemplo, então, é esse que eu acabei de falar sobre o fígado. E nós temos também alguns tecidos muito complexos. Muito complexo. Você pega aí, por exemplo, um alvéolo pulmonar. O alvéolo pulmonar é uma estrutura muito delicada, muito complexa. Se essa estrutura é danificada, o organismo prefere tampar aquele alvéolo, esquecer que ele um dia existiu e ficar com uma capacidade pulmonar reduzida, do que fazer um alvéolo novo. Uma outra alternativa é o crescimento, ao invés da regeneração. Aqui a gente pode pensar a respeito de músculo. O músculo, quando ele é lesado, ele primeiro sofre hipertrofia. Então, primeiro ele aumenta o tamanho da célula para tentar compensar aquele dano. E depois, mais para frente, ele entra em mitose. Olha que coisa interessante. Então o organismo ele tenta primeiro mudar o tamanho da célula. Se essa alteração do tamanho da célula resolver o problema, beleza, está resolvido. Não resolveu? Ah, então tá bom, então vamos entrar em mitose. Então olha a tentativa de economia do organismo. Uma coisa também importante que a gente tem que falar é que um tecido, ou vamos dizer assim, a maioria dos tecidos possui uma área que tem um depósito de células tronco. A grande maioria dos tecidos possui ali no seu cerne algumas células tronco. E essas células tronco, elas têm essa capacidade de se regenerar frente a um dano tecidual. Então, o tecido sofreu um dano, essas células vão se diferenciar e vão se proliferar. Mas, se essas células forem afetadas nesse dano, aí esquece, não tem como o organismo, não tem como o tecido se regenerar. Exemplo, na nossa pele, nossa epiderme. A primeira camada da epiderme a gente chama de camada de células basais. Essas células basais são células tronco multipotentes.
essas células-tronco elas têm capacidade de fazer mitose toda hora e repor a pele a toda hora. Se essas células basais forem afetadas, você não tem matéria-prima para estar gerando células novas. E então, o que seria essa célula-tronco? A célula-tronco seria, então, a célula que tem propriedades e capacidades regenerativas. Uma coisa importante que a gente pode observar é que essa célula-tronco ela sempre tem uma assimetria no processo de replicação. Por quê? Porque num processo de proliferação, essa célula-tronco vai gerar duas células filhas. A primeira célula filha é uma outra célula-tronco. E a segunda célula filha é uma célula que tem capacidade de se diferenciar. Outra coisa também importante da gente estar comentando é que essa célula-tronco pode fazer mitose simplesmente para estoque. Então, no processo de divisão celular, a célula-tronco pode gerar mais duas células-tronco, só para deixar lá em estoque. Mas, dependendo da situação, dependendo da injúria sofrida, ela pode gerar duas células que têm capacidade de diferenciação para tentar repor o tecido caso o dano seja muito grande. Então, tudo isso depende de estímulo. Agora, eu estou falando com vocês sobre célula-tronco, 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 né? Agora, só para a gente pontuar. Célula-tronco, gente, existem três tipos, tá? Nós temos a célula-tronco totipotente, a célula-tronco pluripotente e a célula-tronco multipotente. A célula-tronco totipotente, nós temos um exemplo que é o blastômero. Quando a gente forma lá o ovo zigoto, forma ali aquela célula que começa a se dividir, formando um monte de celulinhas. Aquela estrutura forma uma cavidade que começa a se desenvolver. Aquelas células lá que têm essa capacidade de desenvolvimento do organismo são os blastômeros. Então, um blastômero é uma célula totipotente, pode virar qualquer coisa. Já a célula-tronco pluripotente. Quem são células-tronco pluripotentes? Quando você gera o embrião é formado por três tecidos: o endoderma, ectoderma e mesoderma. Esses tecidos são formados por células-tronco. E essas células-tronco são chamadas células-tronco pluripotentes. Por quê? Porque elas podem virar vários tipos de tecidos diferentes. E a célula-tronco multipotente? A célula-tronco multipotente existe no organismo adulto. Então são esses exemplos de células que eu estou dando para vocês, que têm capacidade regenerativa, porém limitada ao tecido. Então, célula da epiderme só vai gerar célula de epiderme, não vai gerar outra coisa. Célula de tecido adiposo só vai gerar célula de tecido adiposo. Célula muscular só vai gerar célula muscular. E assim por diante. Então, como eu falei para vocês, nós temos as células lábeis, nós temos as células estáveis e nós podemos ter mais uma célula, que são as células permanentes.
As células permanentes, pessoal, seriam então aquelas células que elas não fazem proliferação e elas não fazem diferenciação. Exemplo, os cardiomiócitos e os neurônios. Então essas células elas não fazem proliferação e elas não fazem diferenciação. Então, se uma célula como essa morrer, você não tem como o neurônio fazer mitose e substituir o neurônio morto. Fatores de crescimento. Os fatores de crescimento são moléculas importantes que atuam no desenvolvimento do organismo. Então, como eu falei para vocês, as células tronco frente a estímulos, elas podem gerar células novas. Então, um dos fatores de estímulo importante que eu havia comentado com vocês seria os fatores de crescimento. Os fatores de crescimento, de um modo geral, são polipeptídeos, ou seja, moléculas muito pequenas. E essas moléculas, elas são muito importantes. Apesar de serem moléculas muito pequenas, elas têm uma importância muito grande. Por quê? Porque elas podem atuar no processo de proliferação celular. Elas podem estimular o crescimento da célula, elas podem estimular a mitose, aumentando o número de células, e elas podem estimular a sobrevida da célula, retardando o processo de apoptose, que seria a morte celular programada. Então aqui só para mostrar para vocês, um fator de crescimento, ao se ligar ao seu receptor, ele desencadeia uma cascata de sinalização que vai fazer com que essa célula se mantenha viva, essa célula se prolifere e essa célula então tenha a sua atividade de crescimento favorável. Aqui nós podemos dar exemplos de vários fatores de crescimento diferentes que podem estar funcionando a partir da atividade da tirosina quinase, atividade de proteínas das famílias de receptores de proteína G e outros receptores que não têm atividade enzimática intrínseca, como por exemplo aqui o JAX. Aqui então só mostrando para vocês então alguns desses fatores de ativação. Então, proteínas receptores de fatores de crescimento ligados à atividade de tirosina quinase, proteínas, receptores da proteínas G e receptores do tipo JAX, que fazem então a cascata de sinalização, induzindo então a sobrevida celular. Existem vários, mas vários fatores de crescimento importantes. Nós podemos estar citando aqui exemplos do fator de crescimento derivado de plaquetas, o fator de crescimento epidermal, que é o EGF, o fator de crescimento de fibroblastos, que é o FGF, o fator de transformação e crescimento, que é o TGF-beta, e o TGF-alfa, e
as citocinas derivadas de macrófagos, como as interleucinas e as interleucina 1 e o TNF-alfa. Eles também podem funcionar como fatores importantes de ativação de células. Muito bem, então agora posso falar sobre esse processo de crescimento celular por fatores de crescimento. Vamos falar do processo de reparação. Pessoal, o processo de reparação ele é um processo importante, ele é um processo que demanda uma ativação do organismo e ele tem um intuito que é eliminação do organismo agressor e formação do tecido protetor. Aqui então nós podemos estar citando primeiro a remoção de debris. Então, os principais debris que nós podemos estar citando seriam células mortas ou corpos estranhos de um modo geral. Esses corpos estranhos, então, eles podem, de alguma maneira, atrapalhar a função tecidual normal. Então, quando o tecido é ativado para reparar, a intenção é eliminar essas células estranhas. Formação do tecido de granulação. Aqui a formação do tecido de granulação ele é importante porque o tecido conectivo ele é um tecido que tem, além de dar o suporte, ele tem o intuito de conduzir os vasos sanguíneos. Então, frente a um processo de dano tecidual, os fibroblastos eles são ativados para se proliferar e preencher os espaços presentes. E dessa forma, então, essa formação de tecido de granulação é uma formação importante que garante a proteção do tecido. E finalmente nós temos a formação das escaras. As escaras, então, seria um processo mais tardio, onde o organismo sofreu muito dano, o organismo apresentou o desenvolvimento de um tecido de granulação muito intenso, e esse tecido acabou ficando menos vascularizado e menos celular. Isso então leva a uma deformação do tecido original, levando então à formação dessa estrutura que a gente chama de escaras.
Alguns fatores que podem afetar negativamente ao processo de regeneração. Presença de corpos estranhos, de difícil eliminação. Problemas circulatórios. Processo infeccioso persistente. Desordens metabólicas, como a diabetes. Dieta deficitária, principalmente quando a gente fala de ácido ascórbico e algumas proteínas, alguns aminoácidos essenciais. Isso tudo, então, pode afetar negativamente ao processo de reparação. Agora vamos falar com vocês as 3 fases importantes do processo de remodelação tecidual. Então, nessas 3 fases, nós podemos iniciar primeiro falando sobre a fase inflamatória. A gente já conversou bastante sobre ela, mas vamos estar recordando aqui alguns fatores importantes. Então, a gente já sabe que a resposta inflamatória ela é uma fase inicial, ela inicia logo quando ocorre a agressão. A produção de colágeno é uma marca importante desse processo. E essa fase inflamatória pode durar de 7 dias a 6 semanas. Então, durante todo esse processo, a gente considera isso como um processo inflamatório. Fase inflamatória, então, ela depende de elementos hemostáticos e elementos inflamatórios. É uma fase que varia aí de 4 a 6 dias para o processo iniciar. A atividade de produção de colágeno ela é muito grande. E para proteger o organismo, caso ocorra uma quebra do epitélio, o organismo ele se protege gerando uma película de fibrina. Por quê? Porque a gente sabe que o meio extracelular é um meio rico em bactérias. Então, se você tem uma ferida aberta, essa ferida aberta possibilita a entrada de bactérias para o nosso organismo. Então, o organismo, na tentativa de evitar essa entrada dessas bactérias, o que ele vai fazer? Ele vai adicionar uma película de fibrina para tentar bloquear a entrada de bactérias, evitando assim o desenvolvimento de infecções secundárias Muito bem, durante o processo inflamatório, nas primeiras 48 horas, os granulócitos são as células que dominam esse processo. Os granulócitos, então, eles são mediadores, liberam mediadores pró-inflamatórios, liberam radicais livres e liberam enzimas não específicas. Que nós temos alguns exemplos de fatores que são liberados por essas células inflamatórias. Agora vamos falar sobre a fase proliferativa. Na fase proliferativa, nós temos várias ações que precisam ser tomadas. Então a inflamação já passou, ou está em andamento, e agora o organismo precisa tomar conta de algumas coisas. Então o processo de epitelização é um processo muito importante. Então se o epitélio foi danificado, então a gente tem que rapidamente repor aquele epitélio.
A angiogênese também é um processo que precisa ser ativado. Por quê? Porque você tem um número absurdo de células entrando naquele local de inflamação. Você tem um número absurdo de fibroblastos sofrendo mitose. Então você precisa ativar novos vasos sanguíneos para possibilitar essa organização do tecido. E, como eu já havia falado para vocês, a produção de colágeno é um marco importante do processo proliferativo. Então, nesse momento, nós temos a formação de uma matriz extracelular provisória para dar suporte a esse colágeno que está sendo gerado. Essa fase ela pode durar de 4 dias a 14 dias. Mas ela pode ter eventos tardios até 6 semanas. No processo de reepitelização, nós temos primeiro a formação das células basais, a proliferação das células basais, depois elas fazem a diferenciação, como nós já conversamos a esse respeito. Os fibroblastos, como eu falei para vocês, são moléculas importantes. Eles conseguem se proliferar frente a fatores de crescimento, como o fator de crescimento e diferenciação de fibroblastos, o fator de endotelial, fator de crescimento endotelial. Nós podemos ter a produção inicial de colágeno do tipo 3. Por que colágeno do tipo 3? Porque a molécula de colágeno tipo 3 ela é uma molécula menor que ainda assim consegue gerar um processo de arcabouço. Então, num primeiro momento, a principal molécula gerada para recomposição da matriz é o colágeno do tipo 3. Outra molécula importante são os glicosaminoglicanos. Os glicosaminoglicanos também são extremamente importantes no processo de produção dessa matriz, que são moléculas que acabam tendo um processo de proteção da matriz, principalmente do colágeno. Fibronectina é uma molécula fibrosa, pequena, que também dá esse suporte. E as fibras elásticas? As fibras elásticas elas têm um papel muito importante porque elas tornam o tecido mais maleável. E em alguns casos específicos, dependendo do tipo da lesão, os fibroblastos podem se tornar miofibroblastos, a partir de estímulo por TGF-beta. Essa transformação ela é importante principalmente quando você tem uma ferida aberta. E aí você tem a necessidade de fechar essa ferida. Então, para que você consiga fechar essa ferida, você tem o miofibroblasto com função contrátil,
que acaba então tendo essa capacidade de gerar esse fechamento das feridas. A contração dessa ferida, ela acontece principalmente nas bordas e elas vão em direção ao centro para tentar gerar esse processo de fechamento. É bastante interessante a gente verificar também que durante esse processo o tecido marginal, né, o tecido sadio que está ao redor da ferida, ele também sofre um processo de esticamento, possibilitando que sobre mais tecido e possibilitando que ele tenha uma sobra tecidual, para que ele tenha, então, esse fechamento da ferida. De um modo geral, a espessura da derme ela tende a ser mantida nesse tecido novo que vai ser gerado. Mas especialidades como folículos ou glândulas sudoríparas se tornam ausentes. Passado então algum tempo, de 3 dias até 7 semanas, a gente espera que tenhamos um processo de cura da ferida. Então, durante todo esse processo, nós vamos ter uma grande produção de colágeno. No início, nós temos a formação de um amontoado de colágeno. O colágeno começa a se acumular. Por quê? Porque a intenção é gerar parede forte, protetiva, mas ele não se preocupa com questão de arrumação da fibra. Passados os 45 dias, a gente passa a ter um processo de remodelação. Então, as fibras de colágeno vão sendo aos poucos reorganizadas, as fibras finas aos poucos vão sendo substituídas por fibras grossas e aos poucos, então, esse processo vai sendo modificado. Então, aqui para fazer uma ideia, uma pele normal, ela tem 4 moléculas de colágeno tipo 1 para uma molécula de colágeno tipo 3. Enquanto que um tecido hipertrófico, ele tem 2 moléculas de colágeno tipo 2, tipo 1 para uma molécula de colágeno tipo 3. Então ocorre aí um certo desequilíbrio, né? Até que, aos poucos, esse tecido vai sendo reorganizado.
E finalmente a fase 3 é a fase de remodelação. Na fase de remodelação, nós temos então a formação de reorganização da casa, né? Substituição do colágeno tipo 3 para o colágeno tipo 1, tornando o tecido mais forte. Ocorre então a reorganização do colágeno presente e o cross-linking das moléculas de colágeno. Então, é um processo muito demorado, que demora anos, mas que tende a levar um resultado satisfatório. E aí fechamos essa aula com essa imagem, onde a gente pode ver que o processo infeccioso, presença de corpos estranhos, edema, formação de tecido elevado, pressão, isquemia, tudo isso, de maneira importante, afeta o tecido normal, levando então à necessidade de um processo de reorganização tecidual. Muito bem, pessoal, então espero que vocês tenham gostado da aula de hoje, espero que ela tenha sido bastante informativa para vocês. Ficamos por aqui. Dúvidas, por favor, me encaminhem no e-mail e nos vemos na próxima oportunidade. Um grande abraço, até a próxima, tchau!